As autoras ainda trazem um quadro que se refere a temas e autores referidos, apresentando o núcleo de temas. Os núcleos de temas que elas apresentam são filosofia, filosofia da matemática, filosofia da educação matemática, filosofia da educação, educação matemática, etnomatemática, interdisciplinaridade e demais temas, educação e ciências da educação, pesquisa qualitativa, diferentes modalidades, história da matemática, etnomatemática, história da educação matemática, resolução de problemas, documentos oficiais, LDB, PCN e EJA, modelagem matemática e estatística, tecnologia e educação matemática, formação de professores, ensino e aprendizagem da matemática, estendendo-se a didática, a álgebra, a geometria, o cálculo, o ensino e aprendizagem de geometria em diferentes níveis de escolaridade e avaliação em educação matemática. Um dos subtópicos do artigo é expondo a interpretação sobre a pesquisa em educação matemática no Brasil. Nesse subtópico, se revela que 356 foram os autores dos trabalhos apresentados. Dos 356, 205 portavam o título máximo de doutor e apenas 35 doutorandos. Isso mostra haver um contingente grande de profissionais, pesquisadores profissionais capacitados produzindo pesquisa em educação matemática no Brasil. Ainda apresenta que é significativa a continuação da formação buscada pelos autores brasileiros. Dos 205 doutores, 40 já haviam efetuado o pós-doutorado. A grande maioria dos participantes é oriundo de instituições públicas. Na região sul, a situação é semelhante, com exceção de Porto Alegre, cuja maior participação é de universidades não públicas. No sudeste, entretanto, o panorama se inverte. Dos 185 autores, 86 são de provenientes de instituições públicas e 96 de não públicas. As autoras também apresentam que a investigação sobre as participações no CIPEM revelou que a PUC São Paulo participou no CIPEM com 25 participantes, a Unesp com 23, a Unicamp com 16, a Federal do Pernambuco com 15, a Federal de Minas Gerais com 13, a Universidade Estadual de Londrina com 12, a Universidade Federal do Paraná com 11, a Universidade Federal de Santa Catarina com 11, a UBRA com 11, a Unixul com 10 e a USP com 10. Desse modo, podemos concluir que a participação dos pesquisadores está fortemente relacionada aos programas de pós-graduação existentes nessas instituições, prioritariamente em educação matemática, educação para a ciência e educação e em psicologia. A maioria dos trabalhos do terceiro CIPEM é formado por pesquisas já concluídas, o que revela a força desse evento para a educação matemática no Brasil. É importante dizer que as preocupações apresentadas nessa pesquisa conduzem às investigações sobre a pesquisa em formação de professores. O discurso veiculado revela a intenção de transformar os achados em propostas de curso de formação de professores. Há uma grande preocupação com a formação dos professores, revelado pelas indicações bibliográficas, pelo que as pesquisas indicam como contribuições para a área e pela quantidade de trabalhos apresentados no GT, Formação de Professores de Matemática, 43 trabalhos no total. Isso leva as autoras a inferir que as preocupações giram em torno de preocupações do que se refere ao sucesso do ensino e da aprendizagem de matemática. As autoras se perguntam se essa prática não estaria enfraquecendo a presença do outro, do aluno, da cultura, enfim, da totalidade e das relações sociais, culturais e históricas que, por meio de tentáculos, traçam seu mapa e amarram a prática docente. O ensino da matemática é constituído também um foco. Além disso, questões como em que a matemática e os recursos tecnológicos estão presentes e a busca da contextualização é uma prática constante nas pesquisas. Algumas perguntas apontaram a intenção de muitos pesquisadores em investigar os modos de pesquisar em educação matemática.
no Brasil. Além disso, as autoras apresentam que, pelo mapeamento das indicações bibliográficas, o Biratã D'Ambrosio destaca-se como sendo o autor referido na maioria dos GTs, em quase todos os GTs. Isso revela que a voz dele traz modos diferentes de conceber e de trabalhar a matemática dos modos tradicionalmente assumidos. E ele apresenta concepções de educação matemática, de sociedade, de cultura, de ensino e de história. As ideias de Biratã D'Ambrosio abrangem diferentes aspectos da ciência e da educação, não prescindindo de posições étnicas. Em relação ao centro de formação, destaca-se que a Unesp, prioritariamente a pós-graduação em Educação Matemática de Rio Claro, é o centro que mais formou pesquisadores nos trabalhos apresentados no terceiro CIPEM. Talvez porque tenha sido esse o primeiro programa de pós-graduação criado e mantido como estrito sensu na América Latina. Entre outros centros estão a PUC São Paulo, a Unicamp e a USP. Juntamente com esse, destacam-se os trabalhos formados pelos grupos de pesquisa franceses, de onde são oriundos muitos docentes. Uma das últimas observações trazidas no trabalho é que o tema nucleador das investigações, o tema que se fez presente em todos os GTs, foi a formação de professores. Esse tema se irradia por diferentes GTs e por quase todos os GTs, ainda que não diretamente como proposta de investigação, mas como preocupação. Em palavras das autoras, é importante olhar para o modo pelo qual essa preocupação se presentifica. Ela não é trabalhada pontualmente em temas com autores que pesquisam sobre formação de professores, mas essa formação está entrelaçada numa rede de concepções e de posturas trabalhadas em diferentes áreas do conhecimento, como filosofia, história, antropologia, matemática, educação, psicologia, ciências, tomadas em suas três grandes áreas: biológicas, exatas, humanas e tecnológicas.